Meiose agora. Se liga, a gente já viu a mitose, que é muito fácil. A meiose, ela servirá para formar quem? Os gametas, as células haploides no caso do corpo humano, né? E espermatozoide, quando se forma, o processo de meiose se chama espermatogênese. Acontece onde? Nas gônadas masculinas. São os testículos. Por que são gônadas? Porque produz o hormônio que é a testosterona e a célula sexual, o gameta, que é o espermatozoide. E como que se chama? Espermatogênese. Ou se for, no caso feminino, para produzir o óvulo, é a ovulogênese, oogênese, ovogênese, né? E também vai acontecer nas gônadas femininas, que são os ovários, que vão produzir a progesterona e o estrógeno, além da célula sexual, que são os hormônios femininos. Beleza. Só que falando da meiose geral, cara, a meiose, ela vai formar os gametas. Diferente da mitose, uma célula diploide vai formar 4 células haploides, exatamente 4, ou seja, uma célula, 2N, formam 4N, com a metade do número de cromossomos do que a célula-mãe. Por que isso acontece? Para o processo ser mais produtivo, né? Pensa que um homem produz espermatozoides adoidado, então se ele estivesse produzindo só 2, ia ser um pouquinho menos produtivo. E no caso do sexo feminino, no caso do óvulo, o óvulo é um celulão, então esses outros 3 que não se transformam em óvulo doam material celular para o ovulão ficar aí de boas. Beleza, como que é a meiose? A meiose primeiro passa pela intérfase, mesma coisa, intervalo de crescimento, a célula cresce, duplica tudo que tem dentro, duplica proteínas, duplica DNA, G1, S, G2, mesma coisa. Depois entra em meiose 1 e meiose 2. Qual que é o esquema? A meiose 2 é igual à mitose, então se tu já sabe mitose, tu já sabe meiose 2. Por quê? Porque a gente sabe que tem 2 momentos na meiose. A meiose 1 é a etapa reducional, em que uma célula 2N formam 2 células N, está reduzindo. E depois tem a etapa equacional na meiose 2, que essas células 2N formam mais 2 cada uma, ou seja, ao total 4, com o mesmo número de cromossomos. Então é igual, vem de equação, igual. Então é uma etapa equacional, idêntico à mitose, também dividido tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 em prófase, metáfase, anáfase, telófase. Como eu lembro, esqueci a Analia. Prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Só que se for da meiose 1, é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se for da 2, obviamente vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Que é igual à mitose, idêntico. Todos os processos são exatamente iguais. A diferença é que vai partir de uma célula haploide e vai formar outra célula haploide. Beleza? Beleza, de boas. Agora, qual que é a especificidade da prófase 1? Galera, na meiose 1, a prófase 1 da meiose 1 é dividida em 5 momentos. Eles são um fantasma para as pessoas, estão escritinhos aí para tu não esquecer. Quais são esses momentos, né? Vamos lá. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, que é muito importante, diplóteno e diacinese. Ai, Analia, eu nunca vou lembrar disso. O que tu tem que saber fundamentalmente é que no paquíteno acontecem as coisas mais importantes. Quais são essas coisas importantes? Eu tenho 2 cromossominhos aqui. Vamos pensar que é uma célula com 2 cromossomos. Essa célula vai se formar 4, cada uma com 1. Então, os 2 cromossomos homólogos, que são os cromossomos que têm os mesmos genes que estão ali pareadinhos, na prófase eles vão se encontrar. E antes deles se separarem, eles vão querer trocar informaçõezinhas. Ficar com um pedacinho do amiguinho que vai para um lado e ficar com o outro. Então, eles vão fazer um momento no paquíteno da prófase 1, uma coisa que a gente chama de crossing over, ou permutação gênica, que é essa troca, porque quando eles se separarem, eles vão levar um pouquinho da informação daquele que foi para o outro lado, e no final vai dar maior variabilidade genética. Então o que tu tem que saber principalmente é que na prófase 1, no momento do paquíteno, acontece o crossing over, que é essa troca de material genético entre 2 cromossomos, cada um leva um quiasminha para o seu, tá aí mostrando na figurinha, para o seu cromossominho homólogo. E aí depois pode acontecer a separação. Beleza, galera? Era isso aí, basicão.